Começo agora aqui pela Inova TV, o programa Em Comum. Meus convidados de hoje são o diretor-presidente do PROCON Amazonas, o Jalil Fracha. Também converso com o diretor-presidente da Amazonas Tour, o Ian do Carmo Ribeiro. Tudo isso no programa Em Comum, que começa agora. Quem recolhe o velho hábito de utilizar fogo para eliminar folhas e lixo está não apenas arriscando a própria vida, mas também pode desencadear grandes incêndios e doenças respiratórias, além de contribuir para a poluição do ar e o aumento das temperaturas em nossa cidade. Por trás de toda queimada, existe uma grande ameaça. Seja consciente, não queime resíduos e vegetação. Descarte seu lixo de forma correta e mantenha seu terreno sempre limpo. Queimada urbana é crime. Se você identificar um princípio de incêndio, tire foto e denuncie pelo 988422161. Vamos juntos fazer uma Manaus sem fumaça. Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. O governo do Amazonas inicia o maior programa de habitação da história do estado. Serão mais de 24 mil soluções de moradia para quem mais precisa ao longo dos próximos anos. Entre elas, novas unidades habitacionais, entrada do imóvel, indenizações, ônus, auxílio moradia e entrega de títulos definitivos. Acesse o site ou baixe o aplicativo do programa Amazonas Meu Lar. Obtenha mais informações sobre os critérios para participar e realize seu pré-cadastro. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Hoje é sábado, é dia do programa Em Comum, então nós recebemos nossos entrevistados aqui na Inova, TV Inova, porque nós temos muitos assuntos para debatermos nessa temporada natalina. E um dos nossos convidados de hoje é o Jalil Fracha, que é o diretor-presidente do PROCON Amazonas, até porque nós falamos isso, termos muitos assuntos para debater, porque vamos começar aquela temporada de compras. Então nós temos que estar atuantes, observando o que nós vamos comprar, quais são as lojas que vão comprar, quais são as lojas que vão possivelmente tentar enganar o consumidor, e hoje em dia o consumidor não se deixa enganar. Cada vez mais nós temos informações, o PROCON tem desenvolvido diversas ações para impedir que o cliente seja prejudicado, assim também como o vendedor seja prejudicado. Nós temos obrigações como clientes e também temos quem vende, tem suas obrigações e nós também vice-versa. É uma troca, né, de experiências, assim, de respeito entre o cliente e o vendedor. Já eu estou falando que é uma troca de experiências, porque às vezes nós não temos umas experiências muito agradáveis, né? E nós temos que exigir também como vendedor, e temos de exigir também como cliente, né? O vendedor tem as suas obrigações e o consumidor também tem as suas obrigações. Nós não podemos achar que só o vendedor tem obrigações e que só o vendedor é passível de erros, né? Nós também somos passíveis de erros e erros graves às vezes. Eu já tinha falado nas vezes anteriores aqui, quando a gente pega um produto no supermercado e deixa o produto que estava no congelador jogado em qualquer prateleira, aquele produto estraga. Então, como consumidor, nós já cometemos um erro. Obrigado por você estar aqui mais uma vez conosco. Bom, primeiro eu gostaria de agradecê-lo, né, você e toda a produção do programa, pela recepção e por mais esse convite. É importante a gente trazer temas como o direito do consumidor no dia a dia, estar presente na vida de todos nós somos consumidores, e também o trabalho que o governo do estado do Amazonas vem desenvolvendo nessa área. Bom, há direitos e deveres, todos compõem a relação de consumo, isso leia-se os fornecedores e os consumidores,
tem que ter, né, atenção principalmente à boa-fé. Todo mundo tem que estar de boa fé nessa relação de consumo. Isso está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Então são detalhes que no cotidiano tem que ser observado. Pois se não houver uma boa fé nessa relação, ela já nasce viciada. Então a relação de consumo ela é primordialmente regida pela boa fé que está prevista no Código de Defesa do Consumidor. E hoje em dia isso tem melhorado cada vez mais, as relações entre o consumidor e o vendedor, vamos dizer assim, a pessoa que presta o serviço no comércio, né? Porque o PROCON tem feito com que essas relações melhorem, apesar de algumas empresas serem as mais denunciadas, né? Eu não sei até agora qual é o ranking das empresas mais denunciadas este ano, mas eu acho que continuam as empresas de telefonia, de prestadoras de serviços. Quais são as empresas mais denunciadas durante o ano? Isso, nós temos todos um trabalho em cima dessa questão, não só em relação às empresas mais denunciadas, mas o comércio de um modo geral. A título de curiosidade, quem está nos acompanhando, o comércio é pouco denunciado. Os comerciantes procuram cumprir à risca todo o Código do Consumidor. Procuro cumprir. A gente tem denúncias pontuais do comércio. O que pesa ao longo do cotidiano do amazonense são aquelas faturas de consumo, as contas de consumo, como energia, como água e também hoje como telefonia, né? Embora não haja ali uma necessidade de se ter o telefone, mas hoje a gente sabe que a informação gira toda em torno da internet. É então a gente primordial, precisa, né, hoje em dia. Hoje né? acaba se tornando primordial. Então há sim o que a gente falar a título de ranking, como a energia, a água, as telefonias, e tem um problema que tem atingido o Brasil e ele se agravou nos últimos anos, nesse período pós-pandêmico, que é o superendividamento. Então o superendividamento... O superendividamento tem crescido, inclusive, no estado do Amazonas, né, Jalil? Isso. Impressiona todo todos o país. Nós. Todo o país, mas o estado do Amazonas tem registrado altos índices, né? E o PROCON tem procurado reduzir esses índices, inclusive fazendo com que as pessoas tenham mais consciência sobre o consumo exagerado, né? Isso. Uma das causas do superendividamento, é claro que a gente tem inúmeras causas, mas uma delas é justamente o consumismo. Então a gente tem que trabalhar essa política de consumo consciente paralelo à educação financeira. Então a educação financeira é fundamental para que não haja, né, as pessoas não gastem mais do que ganham. Mas nesse cenário econômico que o país vive, que o planeta vive, principalmente que se agravou com a pandemia, a gente consegue ver que muitas pessoas elas não estão tendo mais em si o consumismo como causa do superendividamento, mas sim a manutenção das suas necessidades básicas, como por exemplo pagar a conta de energia, pagar a conta de água, comer. Então, a cada dia, o custo de vida tem ficado maior e a população tem buscado aí métodos para se reinventar. Isso tem sido, sim, um problema econômico. O superendividamento ele tem crescido, como você disse, no Amazonas, mas também tem crescido no Brasil. O PROCON Amazonas, na gestão do governador Wilson Lima, inaugurou, junto com a lei do superendividamento, no mesmo ano, o seu núcleo, é o primeiro núcleo de tratamento aos superendividados em PROCONs do Brasil. Então nós já temos aí ao longo desses 2 anos, inclusive o núcleo fez dia 16 de outubro, 2 anos. Então nós temos 2 anos de núcleo de superendividados, mais de 5 mil pessoas foram atendidas e nós temos inúmeras negociações realizadas e em andamento. Então isso é um motivo de muito orgulho, não só para o PROCON, como para o governo do estado e para toda a população amazonense, porque a gente tem trabalhado políticas públicas efetivas, eficientes e que olham para aqueles que mais precisam. O governador fala muito que a gente tem que trabalhar por quem mais precisa, é claro, trabalhar por todos, todo mundo merece a atenção do PROCON, mas os que são aqueles hipervulneráveis, são aqueles que mais precisam da atenção, eles estão recebendo. Agora, eu sempre acho que o consumismo às vezes muitas vezes, eu não entendo muito, não sou psicólogo, nem psiquiatra, nem especialista no assunto, às vezes algum tipo de carência que nós temos, né? A gente procura ter um cartão de crédito e aquilo ali faz com que a gente alivie algumas tensões do dia a dia, né?
Não sei se alguém já falou isso quando vai lá procurar o Procon, porque parece que é um alívio, né? Como se fosse assim, uma terapia, né? Pegar um cartão de crédito e se endividar. Eu tenho uma amiga que já falou assim, toda vez que eu uso um cartão de crédito, eu me endivido, aí eu sei que eu tenho que trabalhar. Aí eu me jogo do trabalho porque a conta vai chegar, né? Eu vou ter que pagar aquele cartão de crédito, né? Então, não sei se acontece com muita gente. Existe uma forma de detectar por que as pessoas se endividam tanto no Procon? A gente tem, no Procon, né? não, pelo Procon, né? Não pelo Procon, né? A gente tem mapeado, sim, os índices, os indicadores. Então, a gente tem visto ali que os mais endividados estão entre 30 e 45 anos. Do sexo masculino, então a gente Os homens gastam mais. Estão gastando mais do que as mulheres. É impressionante, a gente pensa que as mulheres gastam mais, né? Isso é um pensamento meio retrógrado. Nós achamos que as mulheres gastam muito mais. Muito pelo contrário, elas se mostram boas administradoras em relação às finanças, olha aí. Com certeza. E um detalhe importante do que você colocou, que às vezes pode ser uma carência, um problema psicológico, brincadeiras à parte, mas é necessário que haja um tratamento, especializado para essa temática. E é por isso que no Procon Amazonas, no nosso núcleo, nós temos uma psicóloga, na verdade duas, uma estudante estagiária de psicologia e uma psicóloga. E nós temos contadores, advogados, é toda uma equipe multidisciplinar que trabalha o tratamento do superendividado. Então, é importante a gente ter esse tipo de política pública no estado do Amazonas, no Brasil de um modo em geral, porque são políticas públicas que atendem a um anseio real da população. A população está endividada e nós temos que tratar esse superendividamento com responsabilidade. E é isso que nós estamos realizando. O apoio do governador Wilson Lima é total para essa política de superendividamento. Ele é uma pessoa muito humana, você sabe, todos. Sim, o Amazonas sabe que o governador Wilson Lima é uma pessoa muito humana, e isso faz com que nós tenhamos que ter atenção àqueles que mais precisam. Ele vem falando isso falou ao longo da campanha, vem falando ao longo dos seus 2 mandatos, o primeiro e agora está cumprindo o segundo, para a gente trabalhar por quem mais precisa. E a gente tem feito toda essa política de tratamento do superendividado porque tem sido um indicador de grande relevância social o superendividamento. Agora, Jalil, existem matérias já em algumas escolas que eles já ministram, voltados para tornar a criança mais responsável, o adolescente mais responsável, né? Nós já vemos crianças que chegam em casa e sabem que não devem gastar mais do que ganham, né? Isso é muito bom, né? Já existe também outro projeto voltado a conscientizar que a gente deve reduzir esses gastos também. Existe. Porque as crianças hoje em dia são mais equilibradas, né, em relação à finança. Acho que o único objeto de desejo de todos os meninos e meninas é o iPhone, né? O iPhone é o objeto, indiscutivelmente, é o objeto de consumo mais desejado por todos os nossos adolescentes, né? Eles pedem logo um iPhone, né? Não sei fazer propaganda aqui, mas essa matéria tem sido divulgada em bastante escolas particulares, públicas, enfim. Olha, eu vou te dar aqui até um spoiler, isso ainda está sendo construído, mas sim, nós temos um projeto em construção, como disse, para tratar a questão do superendividamento e para tratar também a questão da educação financeira nas escolas públicas. É importante a gente falar isso porque algumas escolas particulares já largaram nesse sentido na frente. Algumas já têm educação financeira. Por exemplo, a escola que a minha filha estuda tem educação financeira. Minha filha tem 2 anos, então é uma coisa que vai crescer com ela. E ela já sabe como gastar o dinheiro, né? Ela já sabe como guardar as reservas financeiras dela. Isso, então é preciso que a gente amplie esses projetos, né, na sociedade. Não é um projeto da educação até o momento, é um projeto que o Procon está desenvolvendo, ele vai apresentar para a Secretaria de Educação, que eu tenho certeza que com a secretária que está à frente da pasta, também é uma pessoa muito sensível às causas. A Cuca é uma pessoa muito inteligente. Muito preparada, muito inteligente, como você disse. Eu tenho certeza que ela tem total interesse em fazer, né, da educação do Amazonas ainda maior referência que é frente à do Brasil. É importante a gente falar isso, porque embora não seja a pasta que eu atuo, a gente sabe de projetos que o governador fez, como por exemplo a aula em casa. Na pandemia todas as escolas fecharam e a rede pública de ensino, que foi premiado o projeto e também
referência para os outros estados. Então são políticas públicas que o governo do estado vem realizando. O projeto que nós estamos construindo será mais uma política pública aplicada. Agora, Jalil, a gente está indo para essa Black Friday, né? Que é a grande preocupação, né? Falam muito, existem muitas críticas. Como é que o consumidor pode saber que ele não está sendo enganado? Como é que ele sabe que o produto realmente tem um desconto, o desconto que é real? Bom, primeiramente, o consumidor, quando ele vai falar de algum determinado produto, especificamente com aquela loja, ele teria que ter pesquisado para que ele saiba se o preço estava menor ou maior. Ele tem que começar a fazer isso, pensar assim 4 meses antes, pesquisar. Eu vou te dar um exemplo, para não fazer propaganda da loja, eu vou falar hipoteticamente a loja X, mas tem uma loja X aqui no Amazonas que tem uma política interessante para Black Friday, aí eu aproveito até para colocar. Eles fazem uma média do menor preço dos últimos 3 meses do produto. O produto tem custado, eles pegam o preço mais baixo e aplicam um desconto em cima desse preço. Ou seja, a gente tem aí um preço mais baixo do que os últimos 3 meses, um desconto efetivamente aplicado, e também tem que se levar em consideração a realidade do país. Os produtos estão em constante reajuste. E isso aí o consumidor amazonense, o consumidor brasileiro tem sentido na pele. Você vai ao supermercado, você vai fazer a sua feira, você vê que está mais caro. Você vai até o shopping comprar alguma coisa, ao centro comprar alguma coisa que não seja alimento como é essencial, você vê que está mais caro. A gasolina nem se fala. Constantes reajustes, são temáticas muito debatidas em âmbito de PROCON, no caso do Amazonas, e em PROCONs nos demais estados da federação. Então a gente tem aí essa política de reajuste muito presente na vida, né? É a lei de mercado, oferta e demanda, então a gente tem uma procura maior nesse momento, e o PROCON, o que ele pode fazer pelos consumidores é fiscalizar, trabalhar mediante as denúncias também, né? O consumidor acha que está sendo lesado naquele momento, denuncia a loja, nós vamos lá. Com responsabilidade, evidentemente, né? Com porque responsabilidade. Não é porque eu não gosto da loja que eu vou fazer uma denúncia, né? Mas acontece, Júlio, para que você tenha noção, tem muito concorrente que denuncia o outro. Isso acaba prejudicando o trabalho do PROCON, porque muitas vezes não há uma procedência na denúncia. E então, o mercado, né? Tumultuando o mercado, Tumultuando o mercado, mas o PROCON está atento, ele já tem tido uma expertise, né, na questão da fiscalização, a gente consegue perceber quando é uma denúncia verdadeira, quando é uma denúncia falsa, e muitas vezes a gente vai até o local para testar que realmente é falsa, porque a gente já consegue ver o que é uma rixa do mercado ou o que é uma violação, até pelo perfil que as empresas têm apresentado. Nós visitamos as empresas, de um modo em geral, anualmente mais de uma vez, então a gente sabe o que elas vêm fazendo. Nós temos aí um campo de atuação muito vasto. Eu costumo comparar o PROCON a um médico. O PROCON ele não é um médico especialista, ele é um generalista. Ele atua em bancos, em supermercados, no comércio, na indústria. Ele atua em todos os campos da sociedade, sempre buscando defender o interesse do consumidor. Como a gente vinha falando, né, as concessionárias são as que dão mais trabalho para o PROCON. Mas também tem as outras empresas que merecem atenção, e é isso que o governador tem pregado, uma responsabilidade na atuação, na defesa do consumidor. Desde o primeiro dia de mandato do governador Wilson Lima, o PROCON vem sendo pautado com responsabilidade e equilíbrio. Aí você não precisa ser o Jalil que está aqui representando a instituição falando. Você pode perguntar dos representantes do comércio, dos representantes da ACA, por exemplo, da CDL, enfim, um representante de todos os segmentos da sociedade. A gente trata todo mundo com respeito, com responsabilidade e faz entender o porquê deles estarem errados, o porquê deles estarem sendo autuados e o porquê que a população tem aquele direito. E também a gente tem trabalhado como política principal a política de orientação. Orientação para o comércio, porque eles são geradores de emprego e renda, eles merecem essa atenção, eles fazem parte do desenvolvimento do Amazonas. O comércio ele gera muitos empregos e também, e principalmente, os consumidores, que são aqueles que são o nosso público-alvo. O público-alvo do PROCON é o consumidor amazonense, a consumidora, né, sendo mais
mais específico, é necessário que a gente trate eles com responsabilidade, que a gente trate os consumidores com respeito e com humanidade. Então, isso é o que nós estamos realizando lá à frente do PROCON, esse tratamento dos consumidores, essa atenção com os consumidores e, sobretudo, políticas que saiam do anseio da população. A população nos diz o que ela precisa e com base no que ela precisa nós vamos realizando. Também não posso deixar de citar os grandes parceiros do PROCON. A Assembleia Legislativa é uma grande parceira do PROCON, na fiscalização, através da comissão. A OAB é uma grande parceira, o Ministério Público, TJ, que é a doutora Sheila. O Tribunal de Justiça é um excelente e grande parceiro do PROCON. A doutora Sheila tem sido incansável, grande parceira, realmente, eu tenho acompanhado o trabalho dela. Isso, a doutora Sheila no PROCON, enfim, temos o Cristiano na Defensoria Pública, é todo mundo trabalhando pelo mesmo propósito. Isso que é legal na defesa do consumidor do Amazonas. É desprovida de vaidades, é desprovida de egos e todos trabalham juntos. Quando necessário, o protagonismo vai para um, quando necessário vai para outro, mas todos sempre caminhando juntos pelo mesmo propósito. Isso faz da defesa do consumidor mais forte. A gente tem tido essa experiência de fortalecimento da defesa do consumidor e nós não podemos esquecer que o apoio do chefe do Poder Executivo, do governador Wilson Lima, é fundamental para que a gente possa desenvolver essas políticas. Muito obrigado, Jalil, obrigado mesmo. Você vai voltar antes do Natal aqui para a gente conversar sobre o próximo ano, porque evidentemente vem mensalidade escolar, vem reajuste, veio material escolar, o PROCON tem muito trabalho em janeiro também. Isso, nós temos trabalho o ano todo, muito obrigado, é um enorme prazer aqui representar o governo do estado, o governador Wilson Lima, e poder trocar essa ideia, falar com a população através do seu programa sobre assuntos que refletem diretamente na vida delas. Estou sempre à disposição. Obrigado. Daqui a pouco eu volto, tem mais em comum aqui na TV Inova. Até daqui a pouco. Quem recolhe o velho hábito de utilizar fogo para eliminar folhas e lixo está não apenas arriscando a própria vida, mas também pode desencadear grandes incêndios e doenças respiratórias, além de contribuir para a poluição do ar e o aumento das temperaturas em nossa cidade. Por trás de toda queimada, existe uma grande ameaça. Seja consciente, não queime resíduos e vegetação. Descarte seu lixo de forma correta e mantenha seu terreno sempre limpo. Queimada urbana é crime. Se você identificar um princípio de incêndio, tire foto e denuncie pelo 988422161. Vamos juntos fazer uma Manaus sem fumaça. Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. O governo do Amazonas inicia o maior programa de habitação da história do estado. Serão mais de 24 mil soluções de moradia para quem mais precisa ao longo dos próximos anos. Entre elas, novas unidades habitacionais, entrada do imóvel, indenizações, bônus, auxílio moradia e entrega de títulos definitivos. Acesse o site ou baixe o aplicativo do programa Amazonas Meu Lar. Obtenha mais informações sobre os critérios para participar e realize seu pré-cadastro. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Estou retornando pela TV Inova com o programa em comum e hoje, sábado, eu nunca deixo de frequentar, não esqueço nunca de ir à Glacial. A Glacial tem várias unidades em Manaus, ela está aberta com aquelas unidades oferecendo uma série de opções de sorvetes, paletas, picolés, enfim. E todo mundo sabe que o meu preferido é o Tucumã. Tem gente que diz assim, não sei como é que você gosta de um sorvete, de um picolé de Tucumã. É o que eu mais gosto, é o mais delicioso, é o sorvete Tucumã. E a Glacial tem as opções. Você pode pedir pelos aplicativos, você pode pedir pelo iFood, pode pedir pelo WhatsApp, pode encomendar na Glacial, porque a Glacial
irá à sua casa certamente. E você que está querendo ser revendedor da Glacial, você procura aqui maiores informações aqui no nosso vídeo para que você possa vender, comercializar os produtos da Glacial. Uma empresa genuinamente amazonense, Glacial. Não esqueça que a Glacial é uma boa opção para quem quer se deliciar neste sábado com um sorvete, um picolé, uma paleta, enfim. O calor está intenso e a Glacial está aí mesmo, presente na sua vida. Recebo agora o diretor-presidente, aliás, o presidente da Amazonas Tour, o Ian do Carmo Ribeiro, que aceitou esse desafio há alguns meses e já faz parte dessa empresa, desse órgão de turismo há muito tempo. E o Ian é uma das pessoas que a gente gosta muito, acompanha o trabalho, vê a dedicação dele ao turismo. E esse desafio, esse convite feito pelo governador Wilson Lima foi perfeito, porque já tem uma pessoa dedicada ao turismo que vai, evidentemente, alavancar cada vez mais, oxigenar esse setor, esse mercado turístico que tem crescido cada vez mais. Ian, obrigado por estar aqui conosco. Ainda agora nós recebemos o Jalil, fizemos uma confraternização dos bastidores, evidentemente, mas você também tem o respeito da equipe, o respeito dos colegas, de todo mundo, porque você, jovem, procurando desenvolver um trabalho eficaz, grandioso à frente desta pasta, deste órgão importantíssimo para o estado do Amazonas. Primeiramente, queria agradecer pelo convite de participar aqui do programa, dar um olá para todos os espectadores. Foi uma honra para mim ter recebido esse convite do nosso governador Wilson Lima, né? Eu não estava esperando. É um desafio, né? É um grande desafio. Fazem 3 meses agora, então está muito recente. Mas, graças a Deus, o governador confiou no trabalho que eu já vinha desenvolvendo dentro da Amazonas Tour. Tive o apoio dos outros secretários também, como você falou, a gente recebeu o Jalil aqui, que é um amigo de longas datas, é sempre um prazer encontrá-lo. E aceitei esse desafio imposto pelo nosso governador de impulsionar ainda mais o turismo, dar seguimento àquele trabalho que já vinha sendo feito, que já vinha dando uma grande visibilidade para o nosso estado, e daí continuar e fazer muito mais, né? Nós temos toda essa beleza, toda essa riqueza, todo esse conhecimento mundial, todo mundo conhece o Amazonas, então por que não trabalhar ainda mais isso para que mais pessoas possam vir nos visitar, né? É muito difícil, né? A gente sabe, Ian, que é muito difícil atrair turistas. As pessoas pensam que é com facilidade, o investimento é muito alto, os mercados aí, emissores de turismo, eles buscam a qualidade nos serviços, evidentemente, e a Amazonas Tour tem se preocupado cada vez mais com isso. Todo mundo diz assim, mas por que nós perdemos um voo para Belém? Por que nós no voo tal não volta para Manaus? Não é assim de uma hora para outra. Existe um planejamento que as empresas fazem ao longo dos anos e estudos de mercado, né? Pós-pandemia, esses estudos estão cada vez mais rígidos porque os investimentos aumentaram, né? Em relação aos combustíveis, aos preços dos aeroportos, enfim. Toda uma infraestrutura é planejada e não é de uma hora para outra que uma empresa vai voltar a decolar e pousar no Amazonas. Então, tudo isso é um trabalho de formiguinha, vamos dizer assim, né, Ian? Porque tem que conversar, tem que mostrar as potencialidades do turismo, tem que dialogar, tem que ir lá, tem que visitar a diretoria, enfim. Existe alguma perspectiva de outro voo internacional para Manaus? Então, o governo do estado, através da Amazonas Tour, vem fazendo esse trabalho, né? Como você bem falou, não é do dia para a noite. É um trabalho longo, um trabalho minucioso, sentar, entender a questão da logística, o combustível. O governo do estado já fez essa ajuda, né? Tem incentivo em cima do querosene de aviação, do ICMS, né? Tem empresas que pagam 3% somente, para que elas possam trazer mais voos para o nosso estado. Mas, paralelo a isso, você tem que verificar o mercado. Por outro lado, nós já atingimos uma quantidade de voos igual ao que nós tínhamos pré-pandemia, né? Nós temos um voo que nunca houve, que foi o voo para Bogotá. Nós estamos com 2 voos para Miami e Fort Lauderdale. E estamos trabalhando voos para a Europa e outros voos para os Estados Unidos. Obviamente isso não vai sair do dia para a noite, isso não vai sair amanhã.
É um trabalho que nós estamos fazendo junto com as companhias aéreas para que eles analisem o mercado e vejam a possibilidade para elas, né? Porque afinal são empresas privadas e o que elas visam é o lucro. Elas não querem saber se eu vou botar 10 voos porque a população quer. O que ela quer é lucro. E obviamente o governo do estado trabalha em cima daquilo que a necessidade da população. Nós sabemos da importância de novos voos, de novas rotas para trazer novos turistas. E essa importância fica muito latente quando nós observamos o número de turistas colombianos que vieram para o estado. E vice-versa, né? Mas os dados de turista colombiano eram muito baixos. A partir do... Nós nunca tivemos Tinha muito a pouco. Colômbia como Tinha muito grande pouco. mercado emissor. E hoje em dia a Colômbia é o nosso quarto maior mercado emissor. Pelo advento do voo entre Manaus e Bogotá. Então, todo esse estudo é feito para verificar localidades que tenham não somente que o amazonense queira ir, mas também que o turista da região queira vir, né? Seja emissor também. Não adianta, nós temos que ser receptivos e emissores. Para que a população possa desfrutar de forma turística, ir conhecer novos destinos, mas que o turismo seja aflorado aqui também. Que nós possamos receber turistas, que é o que vai rodar a economia, que é o que vai deixar o recurso aqui, que é o que vai gerar uma renda maior. Então, isso ajuda a impulsionar a economia, ajuda a impulsionar o investimento no artesanato, né? Porque cada turista sai com alguma lembrancinha daqui, por menor que seja, mas é um incentivo, inclusive, ao artesanato, né? Exatamente. As artes, né? Eu sempre digo que o turismo ele está implantado em tudo. Todas as áreas que você for, que venha um turista, ele vai usufruir. Seja o artesanato, seja o restaurante, o hotel, o guia, o passeio, o Uber, o mototáxi, o taxista. Todas essas pessoas são abrangidas pelo turismo. O turismo abrange um escopo muito grande, é uma gama de áreas que não são diretamente ligadas, que é gigantesca, né? E gera uma economia muito boa. Por exemplo, só nesse primeiro semestre desse ano, o turismo já deixou para o estado mais de 400 milhões de reais. Eu achei interessantíssimo esse percentual, esse lucro, que mais de 400 milhões, incluindo inclusive os investimentos do mercado, o mercado turístico no interior do estado, né? Exatamente. Né? Nós temos alguns municípios do interior que são muito visitados, né? Como Parintins, obviamente tem um boom na época do festival, mas tem outros atrativos durante o ano. Quais são os municípios mais visitados, além de Parintins, Presidente Figueiredo? Presidente Figueiredo, Itacoatiara. Itacoatiara também está nesse roteiro. E muitas pessoas não sabem. Muita gente não sabe, né? Novairão está crescendo muito como um grande destino turístico do nosso estado. E aí, obviamente, nós temos Tabatinga por conta da Tríplice Fronteira, facilita muito o acesso. O Maitá tem uma busca e Maués. O Maitá, olha, eu não imaginava que o Maitá, até porque chegar ao Maitá... Chega de estrada. É de estrada, né? Você tem que ir para Porto Velho. E de Porto Velho você tem que ir para o Humaitá. A gente tem um fluxo turístico muito grande em Humaitá das pessoas que moram em Porto Velho. Ah, interessante isso, né? Porque a estrada é perfeita, né? É maravilhosa. Entre Porto Velho e Humaitá, a estrada é muito boa, né? E o município tem essa vocação turística que eu nem sabia que tinha. Tem praias lindas em Humaitá. Não tem conhecimento em relação a isso tudo. Aí Maués... É lindíssima, né? Sim, e obviamente Barcelos, por conta da pesca esportiva, Barcelos muito forte. A pesca esportiva em Barcelos é maravilhosa, né? Tem turbinado bastante a economia do município. E além desses, quais são os municípios que têm crescido muito? Apuí tem um turismo bom? Eu não conheço ainda Apuí, mas todo mundo diz assim que é um município que pode se tornar um grande local para visitas turísticas, né? Então, a gente costuma dizer que praticamente todos os municípios do nosso estado têm sua vocação para o turismo, né? Cada um no seu segmento específico. Até porque a maior parte dos turistas que buscam o Amazonas, eles buscam um turismo de natureza, né? Um ecoturismo, um turismo de contemplação. Isso praticamente todos os nossos municípios têm. Tem. Pesca esportiva, dá para se trabalhar na grande maioria dos municípios. Rios, turismo de contemplação. Então é algo que praticamente todos os nossos municípios têm essa potencialidade. Óbvio que nem todos trabalham tanto,
hoje em dia eu ressaltaria muito Nova Airão como esse potencial, porque ele vem trabalhando, é um município que vem trabalhando muito essa questão turística, com seus hotéis luxuosos, de alta qualidade, que atrai sobretudo turistas estrangeiros, né? E aí o município está tentando e vem trabalhando para atender essa demanda, né? Obviamente foi um privado que investiu, que começou a atrair o turista, e o município, percebendo isso, começou a fazer um investimento para que aquele turista possa ir e não só ficar no hotel, sair e conhecer o município. E esses municípios é que a gente observa, o Maués, por exemplo, com aquelas opções das praias de Maués, ele atrai turistas de outros estados que vão diretamente para Maués e às vezes não passam na capital, mas eles vão diretamente para Maués, vindos de outros estados, né? Então, por meio de barco, de avião, enfim. Eu sou suspeito que eu acho Maués lindo, as praias de Maués são maravilhosas. Júnior Leite, né? Toda vez que eu vou a Maués, eu digo que o Júnior Leite é privilegiado. E tem lá uma frutinha que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Nunca tinha ouvido falar. Ela só dá de 4 anos e só dá em Barreirinha, em Maués e Parintins. Eu não me lembro agora qual é o nome da frutinha. Mas ela só dá de 4 anos. Além da cidade ser linda, existem particularidades da gastronomia de Maués, que o Júnior Leite, eu digo que o prefeito, o seu privilegiado. Tem tudo isso aqui. Tem um lambari, que é um docinho também, que é delicioso. Eu como aquilo com café, com leite ali, direto. Tem várias opções. O comércio tem produtos de Maués que são exportados para o exterior, que não chegam no mercado brasileiro. A economia de Maués é muito forte, né? E agora mesmo ele fez outro evento, né? Que levou lá um grande fluxo turístico voltado para a ecologia. Enfim, Maués é privilegiada, né? Maués é uma das cidades mais privilegiadas. Realmente, é muito bonita mesmo. Para quem não conhece, vale muito a pena conhecer, porque isso é algo muito interessante, que nós amazonenses não conhecemos nosso estado. Eu estou né? conhecendo agora o estado. Depois aos 60 anos, eu comecei a conhecer o estado. Já visitei 18 cidades. Já é muito mais do que a grande maioria das pessoas. Muito mais, que a gente vai para a Europa, vai para vários lugares e esquece que existem cidades lindíssimas que devem ser visitadas no Amazonas. Você perguntar quantos conhecem no Nordeste, conhecem várias, né? É verdade. Nosso estado. Nosso estado a gente não Eu conhece. até agora tive o prazer de conhecer 40. Você é muito novo, você tem mais cidades para conhecer. Eu quero zerar, daqui para lá eu quero zerar. Já 62 municípios. Eu vou fazer um breve intervalo comercial, daqui a pouco eu retorno aqui, conversando com o presidente da Amazonas Tour, Ian do Carmo Ribeiro. Até daqui a pouco. Quem recolhe ao velho hábito de utilizar fogo para eliminar folhas e lixo está não apenas arriscando a própria vida, mas também pode desencadear grandes incêndios e doenças respiratórias, além de contribuir para a poluição do ar e o aumento das temperaturas em nossa cidade. Por trás de toda queimada, existe uma grande ameaça. Seja consciente, não queime resíduos e vegetação. Descarte seu lixo de forma correta e mantenha seu terreno sempre limpo. Queimada urbana é crime. Se você identificar um princípio de incêndio, tire foto e denuncie pelo 988422161. Vamos juntos fazer uma Manaus sem fumaça. Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar.
O governo do Amazonas inicia o maior programa de habitação da história do estado. Serão mais de 24 mil soluções de moradia para quem mais precisa ao longo dos próximos anos. Entre elas, novas unidades habitacionais, entrada do imóvel, indenizações, bônus, auxílio moradia e entrega de títulos definitivos. Acesse o site ou baixe o aplicativo do programa Amazonas Meu Lar. Obtenha mais informações sobre os critérios para participar e realize seu pré-cadastro. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Estou retornando com o programa Em Comum pela TV Inova e continuo conversando aqui com o diretor-presidente, aliás, o presidente da Amazonas Tour, o Ian do Carmo Ribeiro, e a gente falava sobre o potencial do turismo do Amazonas. Eu me empolgo de uma tal forma, até porque eu sou um grande incentivador do turismo. E o turismo ecológico é um turismo que tem crescido muito no mundo. E eu, como ecologista, adoro visitar esses lugares, assim, conhecer. São culturas diferentes, são particularidades, são histórias, é bastante interessante. Um dia você tiver a oportunidade, você que está nos assistindo, de fazer um roteiro turístico pelo interior do Amazonas, faça. Não precisa fazer tudo de uma só vez, não. Até porque é muito difícil você se deslocar para conhecer, assim como a gente faz no Rio São Paulo. Vai para lá, vai para um lado, vai para o outro. Aqui é muito difícil, você vai programando aos poucos, aí você vai conhecendo. Eu já tive até Atalaia do Norte, então é uma dificuldade. Você vai daqui para Itabatinga, Itabatinga você vai para Benjamin Constant você pega uma estrada até Atalaia do Norte. Então eu já estive lá até Atalaia do Norte. E a gente sabe que o Amazonas é muito grandioso, né? Como é feita essa operação de identificação dos pontos turísticos pela Amazonas Tour? Então, nós fazemos visitas aos municípios, periódicas, os municípios enviam para a gente. Pela primeira vez na história do governo do estado, nosso governador Wilson Lima aceitou e topou a ideia de fazermos um projeto em parceria com a Adesan, no qual nós colocamos nos interiores do estado mais de 20 turismólogos, cada um em alguns municípios chaves que faziam parte do mapa do turismo brasileiro. E esses turismólogos alimentam a Amazonas Tour com informações. É um braço da Amazonas Tour dentro de um município. Isso facilitou muito o nosso trabalho, né? Porque, imagina, o deslocamento aqui pelo tamanho do nosso estado, que tem tamanhos quase continentais, é um trabalho árduo, é um trabalho difícil e muitas vezes em um ano nós não conseguimos visitar todos os 62 municípios. E tendo esses turismólogos lá, eles conseguem passar para a Amazonas Tour as informações, a potencialidade, as necessidades do município, para que nós possamos trabalhar focado nas maiores necessidades que aquele município tem. Fora isso, nós temos grupos com todos os secretários de turismo de todos os municípios do estado para receber as demandas deles, entender as necessidades e as realidades de cada um. Mesmo sendo dentro do mesmo estado, cada município tem sua necessidade, tem sua peculiaridade, então tudo isso tem que ser trabalhado de uma forma única e exclusiva. Você falou uma coisa bastante interessante, que existem pessoas que vão para Tabatinga e ficam impressionadas porque o comércio de Tabatinga fecha, né? Na hora de 1h da tarde até 3 horas, se eu não me engano, assim. Mas o comércio fecha, mas é a cultura do município. É aquela brincadeira, fechou para almoçar. Fechou para almoçar aqui, mas é verdade, o comércio daquela área ali fecha. Na hora do almoço, eu acho que eles têm uma influência muito grande da Espanha, né? Que a Espanha fecha, né? A Espanha fecha. E eles fecham na hora do almoço para almoçar em alguns lugares, né? Aí as pessoas ficam desesperadas, mas fecha. Mas é a cultura, você tem que estudar a cultura de cada município para incentivar o turismo, né? Exatamente, todos eles são singulares, né? São singulares. E aí cada um vai explorar algo diferente, cada um tem sua peculiaridade. Até quando nós vamos fazer, por exemplo, um turismo de base comunitária, seja comunidades ribeirinhas, ou um turismo de comunidades indígenas. São etnias diferentes, com culturas diferentes. Com certeza. Com trabalhos manuais diferentes. É artesanato. É diferente o artesanato do sul do Amazonas para o artesanato do norte do Amazonas. Né? A cultura é diferente, as apresentações culturais divergem. Então, até pela dimensão do nosso estado, nós conseguimos ter dentro dele várias questões culturais, sociais, que são distintas. Cada um tem sua peculiaridade, né? Tem que ser tratado de forma individual.
Não adianta eu falar, não, para o estado todo melhorar temos que fazer isso. Não, tem que ser específico. E o governo do estado vem tentando trabalhar essa especificidade. Agora, Ian, eu tenho acompanhado também os investimentos em relação a alguns projetos que são bem interessantes. Do Brilha, né? O Brilha, ou do aplicativo também, que vocês... Amazonas to Go. Amazonas to Go. E tem um outro projeto que não me vem à cabeça agora. São 3 projetos importantíssimos vocês colocarem. Bem Receber, que é o curso, Bem Receber, workshop. o Bem Receber, que eu acho de uma grande importância, porque o turista, ele chega, ele quer ser bem acolhido, né? Todo mundo, quando você chega na casa de alguém, você quer ser bem acolhido. Então, o Bem Receber, ele tem que ser incentivado cada vez mais. Nós sabemos que a Bahia já fazia isso. Na época da Bahia Tursa, quando eu conheci o João Dória Júnior, que ele era o diretor-presidente da Bahia Tursa, ele foi um dos principais precursores desse projeto de Bem Receber. Tanto que o turismo da Bahia Tursa cresceu cada vez mais. E o João Dória foi para a Embratur depois, e o Amazonas está procurando fazer isso. O Bem Receber, o turista ser bem acolhido. Exatamente, isso é um programa muito legal que nós temos. Nós contratamos uma empresa privada, a Singulari, né? E ela traz o método Disney de encantar o cliente. E aí a gente está unindo o útil, que é o conhecimento, ao agradável, que nós já somos um povo conhecido internacionalmente por ser acolhedor, né? E hospitaleiro. Então, quando nós damos esse workshop, que esse ano nós conseguimos passar esse conhecimento para mais de 800 pessoas, né, dentro da capital e alguns municípios do interior, é muito legal, é muito bacana ver que as pessoas de fato elas compram a ideia e elas querem aprender. E é um workshop que é dado ao mototaxista, ao taxista, ao garçom, ao dono do estabelecimento, do comércio, porque o que nós costumamos dizer, o turismo ele começa quando a pessoa chega no aeroporto ou no porto, onde ela desembarca. A forma que ela é recebida, a forma que o táxi, o mototáxi ou quem quer que seja vai buscá-la, vai levá-la, tudo isso faz parte do turismo. E quando nós damos esse workshop, a gente tenta passar para essas pessoas que o acolhimento e deixar o cliente sempre confortável, de uma maneira legal, bacana, vai fazer com que isso gere mais turismo. Então você imagina, muitas vezes você não pensa que o que o taxista ganha com turismo? Cara, ele recebe o turista no aeroporto, ele recebeu bem, ele vai pegar esse turista só uma vez, o restante do tempo ele vai andar de Uber? Pode ser. E aí o Uber também vai recebê-lo bem, porque se receber mal, se ele for maltratado, assim que ele chega no destino, ele já fica com aquela primeira impressão ruim. E os comentários são negativos, né? Depois nas redes sociais, porque hoje em dia as redes sociais são território de ninguém, né? Todo mundo tem opinião, exatamente, né? E são opiniões diversificadas. Então a gente procura diminuir essas queixas em relação à nossa Manaus, que é tão prejudicada às vezes, tão, discriminada, porque chegam lá fora e perguntam assim, vocês fazem muito artesanato? Eu digo, fazemos. Todos os artesanatos que nós fazemos estão na casa de vocês. Mas como? As TVs de LED, os equipamentos de última geração, todos fabricados do Polo Industrial de Manaus. É o nosso artesanato do dia a dia. Agora nós temos outros que os índios fazem, que nós índios fazemos também. E falando da questão do polo, é muito bacana, porque nós temos um turismo comercial, de negócios muito grande. Que tem crescido cada vez mais, né, Ian? Eu tenho organizado alguns eventos no órgão público e a gente procura os hotéis mapeados pela Amazonas Tour, evidentemente, que são aqueles hotéis que foram visitados periodicamente pela Amazonas Tour, e existe uma temporada alta constante, que é o turismo de eventos e de negócios. Exatamente, é um turismo que já era forte, ele vem crescendo, e é um turismo muito interessante, porque em média as pessoas que vêm, elas passam 6 dias no nosso estado. Então, você vem para um turismo de negócio, vai fazer uma reunião, 2, às vezes no muito 3 reuniões por dia que vão durar 2 horas. O resto do dia as pessoas vão turistar, como a gente fala, né? Porque a pessoa que vem no turismo de negócio, na cabeça dela, não está indo fazer turismo, ela está indo a trabalho. Mas para nós que recebemos, é turismo. Que depois que ela sai da reunião, ela vai conhecer, ela está em Manaus, ela vai conhecer o teatro, ela vai ter um dia livre, ela vai querer fazer um passeio para ir no Encontro das Águas, vai no mercado,
E ela vai no restaurante, ela vai, às vezes por isso que eu falo que o turismo está em tudo. A pessoa veio fazer turismo de negócio, ela vai numa academia. Com certeza. Isso é fluxo turístico que tá deixando renda saúde, onde a gente nem imagina. Exatamente, isso acontece muito na temporada bovina em Parintins, né? Que as Sim. pessoas frequentam a academia, pagam pelaquela temporada. Exatamente. Eu sou um que quando eu vou a trabalho, estou sendo turista em Parintins, eu procuro Vai para academia. academia. Como é que funciona o Amazonas To Go? É uma ferramenta, né? A Amazonas To Go, ele é um chatbot. Ele não é um aplicativo, né? Porque ele é feito através do próprio WhatsApp. É aquele robozinho que conversa com você no WhatsApp. Quando às vezes você quer marcar uma consulta ou vai tirar alguma informação com o banco, é o robô que fala com você. Nesse caso é a Natu, que é a nossa mascote, né? Uma ararinha. E aí você manda um oi para ela, ela já lhe manda o idioma que você quer. Tem português, inglês e espanhol, justamente para facilitar a comunicação com o turista. Ele já lhe dá a lista de municípios que estão cadastrados já, nos quais a gente já lançou. Você clica em cima do município e aí ele te pergunta, é hotel, é restaurante, o que fazer, como chegar, onde comprar. Ele facilita a vida do turismo. Exatamente, você vai clicando. Aí você clica em hotéis, ele te dá a lista de hotéis que estão credenciados. Restaurante, ele te dá as opções de comida. Você clica, ele vai te dar a lista de restaurantes. Todos os municípios já têm esse tipo de serviço? Não, ainda não. Nós estamos em 12 municípios, contando com a capital. Olha, isso é bastante interessante. E aí nós estamos trabalhando para fazer o lançamento. O nosso objetivo é que daqui para o final do governo estejamos com todos os municípios do estado. Isso facilita muito o turismo, né? Aumenta ainda a opção de quem vem lá de fora programar, inclusive, a sua viagem. Inclusive, eu queria aproveitar para falar para você que trabalha com turismo, que não fez o seu credenciamento, seu cadastro na plataforma digital. Mas já lançaram meu município. Não tem problema, você ainda pode se cadastrar porque você vai ser adicionado, né? Não é porque a gente já lançou em Manaus que quem não fez o seu cadastro não pode mais estar. Ele procura no site da Amazonas Tour, ele entra lá, faz o cadastro e aí ele passa a fazer parte do chatbot. Porque nós não colocamos automático todo mundo que está no cadastro, nós convidamos, né? Aí a pessoa que tinha interesse, ela falava, opa, eu quero. Nós mandamos vários convites. E no interior a gente manda o turismólogo ir em estabelecimento, bater na porta e explicar para que a pessoa possa fazer seu cadastro. E a gente quer deixar aqui registrado que não é um privilégio, né? Não são escolhidas as pessoas. Isso é um cadastro que é feito junto ao Amazonas Tour e aí de acordo com o serviço prestado. Exatamente. É incluído nessa lista que vai abastecer o turista. Nós temos algumas exigências muito pequenas, dentre elas tem que fazer parte do cadastro, que é o cadastro do turismo a nível nacional, né, que é pelo Ministério. É a exigência do Ministério. O Amazonas Brilha? Brilha Amazonas. Brilha Amazonas, como é que ele funciona? A Brilha Amazonas eu acho que é o que mais nos encanta para a grande maioria dos servidores da Amazonas Tour, né? É um programa do governo do estado que leva energia fotovoltável, né? Painéis de energia inclusive solar. As comunidades indígenas. Exatamente, nós entregamos nas comunidades indígenas aqui da região fazem parte de Manaus. Aquilo é uma emoção muito grande, né? Porque a gente vê como eles vão poder ter uma qualidade de vida melhor, né? Na entrega, eu já fazia parte da Amazonas Tour, na entrega eu estava lá presente, o governador fazendo a entrega. Foi muito gratificante ver a comunidade indígena agradecendo ao governo do estado, agradecendo ao nosso governador Wilson Lima por todo esse trabalho, toda essa entrega, porque você imagina uma comunidade muitas vezes mais afastada, que tem energia através de um gerador movido a diesel, ela passa a ter uma energia sustentável, que tem tudo a ver com o turismo na nossa região, e permanente. E custo zero, porque eu disse que você tem que pagar. A placa de energia solar está lá, ela abastece a bateria e você vai ter energia o dia inteiro, sem gastar nada, de uma forma limpa, sustentável, que só vai fazer bem para o meio ambiente e promovendo ainda mais o turismo, né? Inclusive desenvolvimento econômico, né, dessas comunidades. Eu queria terminar o programa de hoje fazendo uma pergunta que me deixou muito feliz, saber que o Amazonas foi considerado por um guia turístico o melhor lugar para se contemplar a natureza, né? Então, mais um orgulho que nós temos, o melhor lugar para se contemplar a natureza.
Como foi receber essa informação, essa escolha? Porque não é uma escolha comprada, não é uma escolha que você vai lá e paga, não. É uma escolha que é feita com muito critério, muito rígida essa escolha. E o Estado do Amazonas ser escolhido, né? Isso é muito gratificante, isso demonstra como nós, da Amazonas Sul, como governo do Estado, vem trabalhando de forma correta, junto com o empresariado, junto com o privado, claro, sempre, porque no final das contas são eles que estão na ponta, eles que fazem o turismo acontecer, de uma forma correta, uma forma limpa, uma forma sustentável, né? Hoje em dia o mundo inteiro fala muito sobre sustentabilidade. E nós que estamos no coração da Amazônia, somos o estado que leva o nome Amazonas, não poderíamos deixar de dar e entregar toda essa sustentabilidade, toda essa natureza para o mundo, né? E quando eu digo dar é no sentido de eles poderem vir ver, né? Isso é muito gratificante. No início do ano nós também fomos considerados o melhor destino para o ecoturismo e agora o melhor destino para o turismo de natureza. Isso só demonstra como o nosso trabalho vem sendo valorizado e vem gerando resultado, né? Isso é o resultado de um trabalho bem feito, unindo forças para que possamos ter um turismo sustentável e eterno, né? Nossa ideia é que a maioria dos turistas vem aqui para conhecer nossa natureza. Então, nada mais justo do que trabalharmos para que isso se conserve e sermos o maior destino de natureza por muito tempo. Com certeza. Ian, muito obrigado. Leve o nosso abraço a toda a equipe da Amazonas Tour, porque eu sei da dedicação de todas as pessoas que ali estão, que ali trabalham. Não que as demais secretarias não tenham esse comprometimento, mas a Amazonas Tour, as pessoas parecem que foram vocacionadas para trabalhar na Amazonas Tour, né? São pessoas que estão ali há anos e anos e trabalhando igual formiguinhas, levando a sua parcela para o turismo, como você mesmo que está lá há bastante tempo e agora assume a principal cadeira. Mas há anos você leva a sua colaboração à empresa de turismo, a Amazonas Tour. E é muito bom. Então as pessoas foram envolvidas pelo turismo. E o turismo é o nosso grande potencial, né? Existem outros potenciais, mas o turismo é uma das nossas grandes paixões. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Eu queria aproveitar para agradecer a toda a equipe da Amazonas Tour, que de fato, como você falou, o turismo é apaixonante, todo mundo que entra lá sai apaixonado, e essa paixão faz com que eles trabalhem alegres, contentes. Você vê o trabalho sendo desenvolvido e sendo prestigiado, como está aqui para poder falar um pouco mais do nosso trabalho, é muito gratificante. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, Júlio. Semana que vem eu volto pela TV Inova com um programa em comum. Até semana que vem.